Bom, na aula de hoje da disciplina de Matemática e Raciocínio Lógico, nós vamos dar continuidade, né, aos nossos estudos e vamos falar sobre a função linear, que dentro das funções matemáticas que a gente aborda, é considerado como uma das funções importantes. A função linear, ela possui uma característica que é muito interessante, que é o seu modelo matemático. O próprio modelo matemático já dá para gente todas as informações que a gente precisa. Quando você fala de uma função linear, você pode estar falando também da que a gente conhece como função do primeiro grau, certo? E numa função do primeiro grau, a característica dela, tanto assim quanto quanto da função linear, que são a mesma coisa, é que a variável x tem o expoente máximo igual a 1. Por isso que é primeiro grau, né? E aí normalmente ele nem aparece. E aí o modelo matemático dessa função é simples, que é y ou f de x, né? A gente também pode usar essa expressão f de x igual a ax mais b. Aonde o a e o b são constantes, são termos constantes, com uma peculiaridade que para ser uma função do primeiro grau, esse termo que acompanha o valor de x, ele normalmente tende a ser diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, eu tenho uma função específica que é a chamada função constante, que nós também vamos explorar um pouco dela aí. O coeficiente A, ele tem um nome particular, que é o coeficiente angular, tá? Ele que determina a inclinação da minha reta. E o coeficiente B, que é chamado de coeficiente linear, ele determina o ponto de interseção com o eixo do y. Mas tudo isso eu vou demonstrando para vocês à medida que a gente for caminhando na aula de hoje. E coisas importantes, né, é que eu posso atribuir aquela propriedade que nós já discutimos em outras aulas, que é da função ser crescente ou ser decrescente. Uma função linear, para ela ser crescente, o coeficiente angular, que é o a, que acompanha o x, né, o termo que acompanha o x, ele tem que ser um número positivo, maior que zero. Se ele for um número menor do que zero, ou seja, ele for negativo, aí a função já se torna uma função decrescente. Ou seja, só de eu olhar a lei de associação dessa função, eu já consigo caracterizar por essa propriedade, se ela vai ser crescente ou se ela vai ser decrescente. Só da gente analisar o coeficiente angular. Esse coeficiente angular, ele também é conhecido como declividade, que é a inclinação que a reta tem, né? Então, essa informação de declividade, que é formada, muitas vezes representada por meio de um ângulo, é extremamente importante na hora da gente fazer uma análise de resultados, uma interpretação de um gráfico dentro de um contexto específico. Por exemplo, se você tem uma declividade positiva, significa que o seu coeficiente é um coeficiente positivo, né? Seu coeficiente angular, significa que a reta é ascendente. Você está no sentido de crescimento, né? De evolução crescente. Se você tem esse coeficiente, essa inclinação negativa, está mostrando para você que você está tendo uma regressão, né? Ou uma diminuição da sua informação, uma análise de regressão. E se for nulo, né? Se você tiver declividade nula, você não observa nenhum tipo de variação ao longo da situação, da situação que a gente estiver estudando. Bom, para a gente formalizar isso e a gente calcular essa declividade, existe uma fórmula matemática. Essa fórmula matemática, ela é definida e ela é calculada a partir de dois pontos que você precisa ter de uma função, que aqui são chamados de x1, y1 é um ponto, então eu poderia chamar esse aqui de P1, meu ponto 1, e aqui de P2, meu ponto 2. Certo? A partir do conhecimento e da exploração desses dois pontos,
a gente consegue determinar a inclinação, que é chamada de M, que é a declividade, que dá o valor de A para a gente na função. Então, nesse caso aqui, o A é igual à declividade, que é chamada de M. E a fórmula que a gente tem é essa daqui. É como se eu tivesse um delta Y, né? M. Deixa eu colocar em termos de letra minúscula, para ficar tudo na mesma representação. Então, é como se eu tivesse aqui um delta Y sobre um delta X. É isso que está mostrando para a gente aqui como eu calculo a inclinação ou a declividade, que vai ser numericamente igual ao meu coeficiente angular. Então, para a gente poder entender como que eu calculo essa declividade, como eu faço essa interpretação, vamos ver um exemplo. Olha só, seja a reta y igual a 2x mais 1. Tem declividade positiva, né? Ó, já que o meu coeficiente angular aqui, que é o A, ele é igual a 2. Logo, você pode dizer que essa daqui é uma função crescente. Certo? E que você pode escrever o gráfico dessa função pode ser representado dessa forma que está aparecendo aí para vocês. E aí, se eu quiser fazer o processo inverso, né, aqui eu já tenho a minha declividade, que é 2, porque eu dei a função para vocês. Agora, se, por exemplo, eu tivesse o gráfico e eu quisesse interpretar ou desenvolver ou calcular a declividade, eu poderia ir escolhendo 2 pontos quaisquer desse gráfico. Então, vamos supor que eu vou escolher esse ponto aqui. Ó, esse ponto aqui, que está coincidindo mais com o nosso eixo. E vou fazer um valor aproximado aqui, tá? Aqui a gente vai trabalhar com um valor aproximado. Se eu escolher esses 2 pontos aqui e eu aplicar a fórmula da declividade, eu consigo identificar onde que o M é delta Y sobre delta X. Delta Y é Y2 menos Y1. E aqui X2 menos X1. Então, o que acontece? Ó, minha declividade aqui, é lógico que eu não vou achar exatamente igual a 2, porque esse ponto que eu marquei, ele não está coincidindo exatamente sobre o 10, tá? Então, aí eu vou trabalhar com um valor aproximado. Y2, vamos supor aqui que seja 9, por aproximação, tá? Menos o Y1, que é 5, dividido pelo X2, que é 4, menos o X1, que é 2. Então, fazendo uma aproximação, eu tenho aqui 9 menos 5, 4. 4 menos 2, 2. Achei um M igual a 2. Essa aproximação que eu usei aqui como 9 foi uma boa aproximação, né? E aí eu consegui chegar numa declividade que o A é igual a M, que é igual a 2. Mas nem sempre a gente consegue coincidir assim quando a gente faz esse tipo de aproximação, certo? Mas aí vocês conseguem ver aqui, olha, que a gente tem como determinar esse coeficiente aqui, que é o coeficiente angular, por meio do gráfico. Para isso, eu escolho 2 pontos sequentes, né? 2 pontos quaisquer que estejam na sequência, e você aplica a fórmula da declividade. E aí você consegue determinar esse coeficiente angular. Ou seja, se eu tiver a função, eu já consigo explorar. Se eu tiver o gráfico, eu consigo encontrar essa declividade e escrever a função. Se eu tiver uma reta que tem declividade negativa, né? Olha aí, o 3, menos 3x mais 4. A orientação do meu gráfico fica diferente, né? Vamos voltar aqui, olha, para a gente fazer uma análise. Aqui, olha, eu estou indo de baixo para cima e aqui eu venho de cima para baixo em outra parte. Com certeza, vocês já estudaram em algum momento da vida acadêmica de vocês, da vida escolar, sobre os quadrantes, né? Nós temos aqui, ó, o eixo X, o eixo Y, que são perpendiculares entre si, né? Formam um ângulo de 90 graus. E ele divide o plano em 4 partes,
que a gente chama aqui, no sentido anti-horário, de primeiro quadrante, aqui de segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Ok? Isso aqui é o que a gente trabalha dentro da trigonometria, da matemática de um modo geral. E aí, por que eu quero chamar a atenção de vocês para esse aspecto? Quando eu tenho o meu coeficiente angular maior que zero, eu tenho uma função crescente, certo? Eu venho falando isso aí há algum tempo dentro dessa aula aqui. E se a função ela é crescente, a minha reta ela passa pelo primeiro e pelo terceiro quadrante, certo? Se a minha função tem um gráfico, uma declividade negativa, ou seja, o A é menor que zero, ela é decrescente. Se ela é decrescente, ela vai passar pelo segundo e quarto quadrantes. Isso sempre vai acontecer, ok? Pode acontecer dela dar essa esbarradinha aqui no primeiro quadrante? Sim, não tem o menor problema, poderia esbarrar no terceiro aqui. Mas ela tem essa orientação do segundo para o quarto quadrante. Do mesmo jeito que na crescente eu tenho a orientação do terceiro para o primeiro quadrante, certo? É como se fosse uma orientação, um apontamento que a gente tem. E se eu aplicar a fórmula de coeficiente, né, dos pontos também, eu consigo encontrar, vamos ver se aqui a gente consegue chegar num valor próximo. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, o ponto, esses dois pontos aqui, ó. Esse e esse daqui. Nesses dois pontos, o que eu vou fazer? Eu vou entender que eu estou trabalhando com menos 2 e 10. E com menos 4, vamos botar 16 aqui. Só como é caracterizar, é só para fins didáticos aqui, a gente vai fazer, né? Vai ter essa licença de pedir uma aproximação. Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui uma situação onde, se eu quiser calcular o M, que é a minha declividade, eu vou encontrar aqui ΔY sobre ΔX, que vai ser Y2 menos Y1, dividido por X2 menos X1. Então, se nós fizermos a substituição aqui, temos lá vamos chamar aqui, ó, de X1, Y1, X2 e Y2. Então, nós temos aqui, olha só, Y2, que é 16, menos Y1, que é 10, dividido, deixa eu colocar mais em cima, porque senão vai ficar muito apertadinho para vocês. Vamos colocar aqui, ó. Então, nós temos lá 16 menos 10. E aí, nós temos aqui menos 4 menos 2. Então, nós temos lá uma declividade que vai ser 16 menos 10 vai dar 6. Menos 4 com menos 2, ó, menos com menos vai dar mais, né? Então, menos 4 mais 2 dá menos 2. 6 dividido por menos 2, menos 3. Exatamente o que nós temos aqui, olha, como declividade. Então, mais uma vez, a gente consegue, né, demonstrar, mesmo que eu tenha uma declividade negativa, que eu consigo encontrar esse valor negativo eu aplicando o conceito de declividade. Se eu tenho uma reta que é y igual a 7, ela é chamada de uma função constante. Porque eu não tenho a variável x, que é a variável independente. O gráfico dela dá pra gente uma reta que é paralela ao eixo do x. Certo? Então, olha aqui, eu tenho o eixo do x aqui embaixo, vou marcar de vermelho para vocês, para identificar melhor. E num ponto y igual a 7, né, porque eu não tenho x, eu vou traçar uma reta que é paralela ao eixo do x.
Qualquer que seja o valor que eu escolha para o domínio dessa função, que é o eixo do x, eu sempre vou encontrar com a reta no ponto y igual a 7. Certo? Então, isso aqui, retas paralelas, elas não se tocam. E aí, o ângulo entre elas, né, que é o θ, é de 0 grau. Ou seja, a declividade dela é nula. Ela não tem inclinação nenhuma, ela está deitadinha paralela ao eixo do x. Ela não formou nenhum ângulo em relação ao eixo do x. Isso é característica de função constante. E só para a gente reforçar, uma função constante é aquela onde você não tem o eixo do x, a variável x. Então, por exemplo, se você tem uma função assim, ó, y igual a x mais b, você tem uma função linear. Vamos escrever assim. Certo? Se você tem uma função y igual a... vamos colocar assim. Não vou colocar, vamos y igual a k. Né? Porque se eu colocar A e B, fica aparecendo. K é uma constante. É um número qualquer. Um número qualquer. Tá? Isso daqui é chamada de uma função particular, que é a função constante. E esse K, ele pertence ao conjunto dos números reais. E vamos colocar com asterisco, porque o 0 não vai fazer parte desse grupo aí, tá? Então, qualquer número real, com exceção do 0, pode compor, né, uma função, ou pode constituir uma função que a gente chama de função constante. Agora, nós vamos ver algumas formas que a gente tem de obter as equações de uma função linear, que é uma reta. O gráfico de uma função linear é uma reta. Então, como que eu obtenho essas equações, né? Ou a equação de uma reta? Aqui eu vou mostrar alguns casos para vocês de como que a gente pode obter. Posso obter a equação da reta a partir de 2 pontos, certo? Aqui, ó, os pontos x1, y1, x2, y2, algo que a gente já vem utilizando aí desde o começo dessa aula. E aí, para eu determinar através de 2 pontos, eu determino por meio dessa fórmula aqui. Puxa vida, Érica, que fórmula complicada. Ela é e não é uma fórmula complicada, porque a gente já estudou uma parte dela quando a gente estudou a declividade, né? A gente está partindo de uma fórmula que é do tipo y igual a x mais b, certo? E eu estou construindo a partir dela. Esse A que a gente tem aqui, só para vocês terem uma ideia de como que vai sendo construído, esse A é a declividade, que é o ΔY sobre o ΔX. Então, se nós formos fazendo substituições e deduções, a gente chega nessa fórmula, que aqui eu não vou fazer com vocês, porque não é o objetivo dessa disciplina no curso que vocês estão fazendo. Então, aqui a fórmula já está prontinha para vocês. Para 2 pontos quaisquer de uma, né, mesma reta, se eu aplicar essa fórmula, eu consigo identificar essa equação que a gente está buscando aqui. Vamos ver como que a gente faz? Olha só. Eu tenho esses 2 pontos aqui. 2 menos 5, 7. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, o x1 e o y1. Aqui o x2 e o y2. E eu vou aplicar a fórmula, eu já identifiquei, ó, x1, y1, x2, y2. Vou aplicar essa fórmula aqui. Então, o y eu vou repetir. No lugar do y1, eu vou botar o 2. No lugar do y2, o 7. Do y1, o 2 novamente. Do x2, o menos 5. Do x1, o 2. E aqui, o x1 valendo 2. Vou resolver primeiro essa parte que está dentro do parêntese aqui, que são só operações matemáticas, né? 7 menos 2, dando 5. Menos 5 com menos 2, menos 5 sétimos. Agora, eu vou aplicar a regra distributiva. Vou multiplicar esse e esse daqui. Então, olha lá o que vai acontecer.
X que multiplica 5 sobre menos 7 vai dar 5x. Isso daqui tem um pulinho do gato aqui para vocês, ó. É como se vocês fizessem o seguinte. Vou repetir o menos 7, tá? Tá aqui, ó. Repetir o menos 7. E fiz 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 2, menos 10. E o denominador é comum. Aqui agora, eu posso tanto passar o menos 2 para o outro lado, ou eu posso multiplicar invertido. São métodos diferentes que chegam na mesma resposta. Eu escolhi aqui, ó, fazer essa multiplicação cruzada. Então, ó, aqui é como se tivesse o 1, 5 vezes 1, 5x, menos 10 vezes 1, menos 10. Agora aqui, ó, menos 7 vezes y, menos 7y, menos 2, menos 7 dá mais 14. Agora, o que eu faço? Eu isolo a variável y, porque numa função a gente escreve y igual a ax mais b. Então, o y fica sozinho. Então, ó, passei o 14 que está com sinal positivo, ele troca de lado negativo. Então, fica menos 7y igual a 5x, menos 10, menos 14. Posso agrupar esses dois valores, então, menos 10 com menos 14, menos 24. Esse menos 7 pode passar para o outro lado dividindo, né? E aí, quando ele passar dividindo, vocês aqui têm duas interpretações que vocês podem fazer. Vocês podem pensar que foi multiplicado tudo aqui por menos 1. E ao multiplicar por menos 1, isso aqui ficou assim, ó, 7y igual a menos 5x mais 24, certo? E o 7 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Ou então, você passa o menos 7 dividindo. E aí muda o sinal aqui em cima. As duas formas que eu expliquei são válidas. E aí eu cheguei que a equação da reta que passa por esses dois pontos aqui é y igual a menos 5x mais 24 sobre 7. Essa é a solução que a gente tem. Uma outra forma que a gente tem de determinar a equação da reta é através da declividade, né? De um ponto e da declividade, que é o coeficiente angular. Então, vamos ver como que a gente resolve? Olha só, a equação que passa pelos pontos x1, y1, né? Pelo ponto x1, y1, e tem o coeficiente angular igual a m, pelo ponto, aqui por um ponto, tá? É dada por essa equação aqui, a equação que a gente usa, que também não é assim diferente do que a gente já vem estudando. Olha, eu mostrei para vocês ainda há pouco que a declividade é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Se eu multiplicar aqui, ó, eu vou ter y2 menos y1 igual a m que multiplica x2 menos x1. Olha, semelhante, né, equivalente ao que nós temos aqui. A única diferença é que, como eu só tenho um único ponto, o y2 e o x2 eu tratei como x e como y, para uma forma generalizada. Então, se eu usar essa fórmula com um ponto e o coeficiente angular da minha reta, eu consigo determinar a equação. Então, vamos fazer um exemplo? Olha só, eu tenho que uma reta passa pelo ponto 3, 2 e tem coeficiente angular de 3/5. Então, como que eu determino a equação dessa reta? Ó, a fórmula, no lugar de m eu vou botar 3/5. No lugar de x1 eu botei o 3, que tá aqui, ó. Esse aqui é o meu x1, esse aqui é o meu y1. No lugar de y1, coloquei 2. E aí, a gente faz aquela mesma regrinha, ó. Multiplico aqui, vai ficar y menos 2, ó. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 3, menos 9, dividido por 5. Tudo dividido por 5. Né? Porque lembra lá, multiplicação de fração é numerador com numerador e denominador com denominador. Posso multiplicar aqui cruzado, ó. E aí, eu tenho 3x menos 9, porque aqui é 1. 5 vezes y, 5y. 5 vezes menos 2, menos 10. Vou passar o menos 10 para o outro lado com o sinal trocado.
Então, fica 5x igual a 3x menos 9 mais 10. Menos 9 mais 10 dá mais 1. E o 5 que está multiplicando, eu preciso isolar a variável y, que está multiplicando, passa dividindo todo mundo. Então, essa daqui é a equação da reta, que passa pelos pontos 3, 2, e tem coeficiente angular igual a 3/5. Se vocês olharem aqui, ó, o termo que acompanha o x é 3/5. Então, bateu certinho. Tá? Com esses exemplos, a gente consegue ver alguns modelos de solução ou de como a gente obtém, como que a gente analisa uma função do primeiro grau. E agora, no finalzinho aqui, eu já deixei para fazer uma colocação que também é muito importante sobre as características de uma equação, sobre uma reta, né? Uma função do primeiro grau ou uma função linear. Nós temos aqui uma função que é ax mais b, né? O A determina essa inclinação. Então, um esboço aqui, que é só sem valores e tal, é como se a gente pensasse o seguinte, ó. Eu tenho essa equação aqui, essa reta. Essa inclinaçãozinha que a gente tem aqui, ó, que é um ângulo, é o meu coeficiente angular. Certo? Então, o meu coeficiente angular determina essa inclinação da reta. Então, o A é a inclinação da reta. Só para a gente fechar aqui, tá? E esse ponto aqui, ó, onde a reta intercepta o eixo do x, do y, esse pontinho que eu tô marcando em vermelho, é o valor de B, tá? Então, B pra gente, ele é o ponto de coordenadas x0 e y, tá? E é o ponto de interseção com y. Eixo y. Isso também é muito importante para vocês, então vale a pena vocês anotarem aí, porque ajuda muito a vocês fazerem análises e interpretações de gráficos que a gente vai fazer ao longo dessa disciplina, tá ok? Bom, o que eu tinha para falar de mais relevante, de mais importante nesse momento sobre funções lineares foi dito. Eu espero que vocês gostem da aula. E se vocês tiverem dúvida na hora de realizar as atividades ou mesmo na hora de estiver assistindo essa videoaula e estudando, podem me mandar mensagem que breve eu respondo vocês, tá bom? Um abraço e até mais.